Venha cá, Renan. Que nada tire a tua atenção do que Deus tem para você na sua palavra hoje à noite, no nome de Jesus. Renan vai nos abençoar. Ele está com a gente aqui desde sexta-feira. Você chegou na sexta ou na quinta? Chegou na sexta, né? Sexta ele sentou para ser ministrado pelo Lucas. Sábado ele ministrou. Ontem à noite aqui eu vim aqui, absorvi, comi um pouquinho, estufei minha barriga das revelações de Deus usadas por ele. E aí fui para casa também, enchi minha barriga também de... Ontem nós comemos cachorro quente, né, filha? 3 cachorro quentes lá em casa, foi benção, né? E doce. Hoje de manhã eu vim aqui, eu quero honrar a vida do aspirante Jonathan. Jonathan, que palavras de manhã. Como fui tocado pela sua pregação de manhã. Pregou sobre o nascimento de João Batista, né? Zacarias e Isabel. Bela palavra. Benção, né? E eu acho que eu vou roubar algumas revelações ali, né? Para montar a nossa também, né? Pode plagiar, né? No meio nosso não é pecado, não. Né? Então, benção, né? E hoje está aí conosco aí fazendo uma dobradinha espiritual. Renan, a gente já te ama. A Michelle insiste em trazer você. A gente insiste em gostar de você. Então tá tudo certo nesse lugar. Vai cuidar muito bem de nós hoje à noite, no nome de Jesus. Vamos orar pela vida do Renan. Pai, nós oramos pelo teu filho e pedimos ao Senhor, usa ele da tua maneira, do jeito que o Senhor o ensinou, do jeito que ele sabe e entende expressar as tuas verdades conforme a tua palavra. Fala comigo, fala conosco hoje à noite. Ministra ao nosso coração o que está no teu coração, atravessando o coração do teu filho. E te daremos honra, glória, louvor e adoração para todos sempre. Pai, repreenda toda ação maligna e demoníaca que tenta tirar a atenção do teu povo do alimento que o Senhor vai liberar para nós agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do pastor Renan. A paz do Senhor para a igreja do Senhor, amém? Amém, igreja? Amém. Deus seja louvado. O pastor falou que a irmã Michele insiste em me chamar, ele insiste em me amar e eu insisto em vir. E está tudo certo. É muito bom estar vindo aqui para essa cidade abençoada. Para mim, eu costumo dizer que quando eu venho para cá é quase umas férias. Gente que é pastor de igreja, vive naquela correria. Então, quando eu venho aqui, eu venho mais cedo para ser ministrado, sento, sou bem alimentado. O povo aqui gosta de comer bem. Eu gosto disso, que o povo gosta de comer, eu também gosto de comer. E junta todo mundo junto, a gente faz a nossa mesa. Então, para mim, é uma satisfação. Obrigado pela oportunidade, meu pastor. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6. Daniel capítulo de número 6 diz o seguinte: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas desse conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que por esse espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, senão a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar.
Por essa causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. E Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janela, abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real e lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, senão a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei Sansone se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Foi trazida uma pedra posta sobre a boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei: ah, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência. Diante dele também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, o que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Você pode dar uma salva de palmas misturado com glória a Deus. Queridos, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no livro do profeta Daniel, no seu capítulo número 6, nós encontramos uma história muito linda. E essa história é muito poderosa porque a gente já ouviu falar ela, e na verdade desde criança, desde da escolinha dominical, da salinha das crianças, o Kids, a gente tem aquelas figuras de Daniel sendo jogado na cova dos leões, e é algo que fica marcado na nossa mente. Eu mesmo lembro dessa história desde criança. A tia pegava aqueles cadernos coloridos, era um momento de alegria. Histórias como Daniel na cova dos leões, como o mar vermelho sendo aberto, como Davi derrubando um gigante com apenas uma funda, são histórias que marcam a nossa memória. A gente vai crescendo e a gente lê, a gente ouve palavras, a gente ouve estudos e até mesmo louvores que vêm para nos impactar contando essa história. Então a história que eu estou cantando aqui não é uma história antiga que você não conheça, e também não é uma história nova que você nunca tenha ouvido. É uma história que está fresca na nossa memória, está fresca dentro da nossa mente. Isso é tão interessante. Eu quero trazer você para dentro desse contexto desta palavra, porque quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no capítulo 6, nós encontramos um Daniel que já passou dos seus 60 anos de idade.
e ele já passou de alguns reinos. Só que esse mesmo Daniel do capítulo 6, que já passou dos seus 60 anos de idade, é o mesmo Daniel que ele chega no capítulo 1 dentro de Babilônia. Ele foi levado exilado, ele foi levado como escravo do rei para dentro de Babilônia com seus 16 para 17 anos. E com seus 16 para 17 anos, a Bíblia Sagrada diz que ele faz um jejum de 10 dias, onde ele não se alimenta de manjares gostosos, e ele apenas se alimenta de legumes. 10 dias para poder se aproximar de Deus, 10 dias para poder Deus aceitar a ele, porque o inimigo que lá existia, o rei lá que queria que eles comessem dos manjares do rei. Ele, como um israelita doutrinado debaixo da lei, ele entendia que ele não podia se misturar com aqueles manjares. Então ele pede 10 dias de jejum, 10 dias se abstendo, para poder mostrar que o jejum que ele trazia iria mexer tanto no espiritual como no corpo. Porque após esse jejum, a Bíblia Sagrada diz que Deus libera dos céus talentos e dons para Daniel. Não só Daniel, porque Daniel é o tipo de crente que ele vai e ele puxa os seus amigos para ir junto. Então ele chama Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias, Misael, para poder jejuar com ele. Isso é lindo, porque eu estou falando de um Daniel que ele está com 17 anos e ele está jejuando 10 dias. Só que esse mesmo Daniel que tem 17 anos, está jejuando 10 dias, é o mesmo Daniel do capítulo 10 que já está com 80 anos. E com 80 anos a Bíblia diz que ele está jejuando 21 dias. Aí eu estou olhando para um Daniel, porque quando a gente fala de Daniel, a gente fala de um homem de Deus que ele está crescendo em graça, está crescendo em conhecimento. Com 17 anos ele jejua 10 dias, com 80 anos ele está jejuando 21 dias. Parece que Daniel está envelhecendo e ele não está piorando. Parece que Daniel está envelhecendo e ele está melhorando. Parece que Daniel está ficando velho e ele está orando mais, está jejuando mais, está buscando mais. Daniel não é aquele crente saudosista que diz: quando eu era novo eu fazia, antigamente eu era, antigamente eu ia, antigamente eu tinha mais vigor. Daniel está envelhecendo e ele não está andando para trás. Daniel está envelhecendo e ele está andando para frente. Daniel está ficando velho e ele está vivendo cada vez mais sobrenatural. Se quando novo, quando garoto era 10, agora que ele está velho é 21 dias. 21 dias para tocar o céu, 21 dias para mexer no mundo espiritual, 21 dias para receber a resposta que ele quer de Deus. Isso é tão forte que o neto de Nabucodonosor, quando ele reina, ele pega todas as coisas que estão dentro da casa, dentro do utensílio da casa do rei, e ele pega os utensílios de Deus que estão lá, que foram levados em cativeiro quando entrou dentro de Israel, e ele diz: eu vou pegar essas taças, eu vou pegar esses utensílios, eu vou pegar esses vasos, e eu vou prestar um culto ao meu Deus, e vou tomar e vou comer dentro das coisas do Deus de Israel, mostrando que eu sou maior do que o Deus de Israel. Ele faz uma festa de profanação, e quando ele faz essa festa de profanação, a Bíblia diz que no meio dos príncipes, no meio de toda aquela zona, mostrando que ele era maior do que todos os deuses, usando os utensílios da casa de Deus, Deus aparece no meio da festa e ele escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E quando aparece um dedo escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim, a Bíblia diz que o rei Beltesazar, ele bate as pernas nos seus artelhos, e ele fica com medo, tremendo de medo. Que mão é essa que escreveu? Chama os magos, chama os astrólogos, chama todos para poder interpretar aquilo. Ninguém tem a capacidade de interpretar o que aquela mão misteriosa escreveu na parede. Alguém chega para ele e diz: na época do teu pai, que na verdade o pai está representando o avô dele, vai dizer: na época do teu pai tinha um homem aí que tinha o dom de interpretar sonhos, e não só de interpretar sonho, ele interpretava os significados das coisas. Era um profeta muito usado no meio de toda a Babilônia. Não tinha alguém que nem ele, um espírito de excelência. Aí ele manda chamar Daniel, e quando ele manda chamar Daniel, que Daniel se apresenta diante dele, ele olha para Daniel no seu nome babilônico e diz: és tu o mesmo Daniel ou não? Quando ele olha para Daniel e diz: és tu o mesmo, ele está dizendo: na época do meu avô você revelava, na época do meu avô você interpretava, na época do meu avô você era cheio. Você ainda é o mesmo? Ou você parou de revelar? Ou você parou de interpretar? Ou você perdeu o contato com Deus, perdeu a unção com Deus? Você continua o mesmo ou você mudou? Daniel, na verdade, pode olhar para ele e pode dizer: meu pastor, eu não sou o mesmo, eu estou mais cheio do que antes, eu tenho mais intimidade do que antes, eu
Eu estou mais envolvido do que eles. Pega na mão de alguém que está do seu lado, me ajuda a pregar, dá uma sacudida nele. Diga, esses dias são dias que Deus está nos chamando, não para ser saudosista, mas para poder dizer, estou melhor, estou mais vivo, estou mais cheio, estou mais crente, dou mais glória, dou mais aleluia, frequento mais, eu me envolvo mais. Sabe por quê? Com Deus a gente não regride, com Deus a gente progride, com Deus a gente não anda para trás, com Deus a gente anda para frente. Paulo vai dizer, é de glória em glória e de fé em fé, de glória em glória e de fé em fé. O que é isso? A glória de ontem serviu para ontem, mas Deus tem uma glória para hoje. A glória da semana passada foi semana passada. O que aconteceu no culto ontem foi ontem, mas Deus tem uma medida de glória hoje. Deus tem uma medida de graça hoje. Posso te dizer uma coisa? Com Deus a gente vai perseverar, vai abundar e superabundar, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, cada vez mais, até se tornar dia perfeito. Então posso te dizer uma coisa? O Renan que veio aqui ano passado era um, o Renan que está aqui é outro. Eu cresci. A igreja que estava aqui ano passado era uma, a igreja que está hoje é outra, porque com Deus a gente está decolando, com Deus a gente está crescendo, até se pegar a estatura de varão perfeito, até chegar a medida que Deus tem pra gente. E é esse Daniel que a gente está falando aqui. O Daniel, que a glória que ele está vivendo agora é maior do que a glória que ele tinha antes. E o texto vai começar a me dizer, e eu anotei algumas coisas aqui, que vai dizer o seguinte, isso aqui é lindo, porque a Bíblia vai dizer que então o rei Dário, ele vai constituir 120 príncipes, 120 líderes para poder liderar toda a nação. Desses 120 líderes que vai liderar toda a nação, ele escolhe 3 para poder ser líder de todos esses líderes. São 3 presidentes, e dentro desses 3 presidentes existe um presidente que é maior do que todos, e esse presidente é Daniel, porque a Bíblia diz, e Daniel, ele era mais excelente do que os outros 2 que lideravam sobre todos os 120, e a Bíblia diz que ele era mais, porque ele tinha um espírito de excelência. Isso aqui é glória demais. Olha que coisa linda, tem 120, desses 120 tem 3, e desses 3 o que se destaca mais é Daniel, porque ele tem um espírito de excelência. Só que é muito lindo olhar para Daniel com o espírito de excelência se destacando entre os 120. É muito lindo olhar Daniel com o espírito de excelência se destacando sobre os 2 que estão governando e presidindo sobre os 120. Só que o espírito de excelência que Daniel tem hoje tem a ver com as renúncias que ele fez ontem. O espírito de excelência que ele carrega hoje tem a ver com as escolhas que ele fez ontem. O espírito de excelência que ele tem hoje tem a ver com o posicionamento que ele teve ontem. Lembra que eu falei que no começo, com 17 anos, ele jejuou 10 dias. A Bíblia diz que quando ele jejuou 10 dias junto com seus amigos, Deus apareceu para eles, pastor, e deu sabedoria, entendimento, e para Daniel deu interpretação de sonhos. Para Daniel recheou ele com mais algumas coisas. E alguém está olhando Daniel hoje com espírito de excelência, mas não está vendo o jejum que ele fez com 17 anos. Alguém está vendo Daniel hoje liderando sobre uma grande multidão, mas não sabe as renúncias que ele fez e o posicionamento que ele fez, porque quem eu sou hoje tem a ver com as renúncias que eu fiz ontem. Quem eu sou hoje tem a ver com aquilo que eu passei ontem, porque aquilo que eu vivi ontem está me projetando para aquilo que eu irei realizar hoje. Levante as mãos, deixa eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida, que é espírito de excelência. Para você ter um espírito de excelência amanhã, faça as escolhas certas hoje. Para você ter um espírito de excelência amanhã, tome a posição que precisa ser tomada hoje. E posso te dizer, tem gente que quer o que você é hoje, mas não quer as escolhas que você fez ontem. Tem gente que quer a maturidade que você tem hoje, as experiências que você tem hoje, mas não quer tomar as decisões que você tomou ontem, as buscas que você teve ontem. O espírito de excelência de hoje é construído com uma história de Deus, uma caminhada. Ei, ai, 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 irmão, a gente precisa entender que o espírito de excelência de Daniel está ligado com as renúncias de ontem. Isso aqui é muito lindo. Isso aqui é muito lindo, porque a gente não nasce excelente. A gente não nasce, uau, o pastor nasceu pregando, uau, nasceu com essa sabedoria. Aí não olha, pastor, os cursos que a gente fizeu, os livros que a gente comprou,
os tempos que a gente gastou, as orações que a gente se dedicou, o jejum, e sabe, Salomão vai dizer: com tudo que tem adquire a sabedoria, com tudo que tem é tempo, é dinheiro, com tudo que tem é com força, desgastante também é, mas com tudo que tem. E aí a gente precisa entender que aquilo que a gente faz hoje tem muito a ver com as escolhas que a gente fez ontem, com as guerras que a gente batalhou. Tem gente que quer as medalhas que a gente tem, mas não quer passar pelas guerras que a gente passou. Tem gente que quer a maturidade que a gente tem, mas não quer passar pelo processo que a gente passou. Porque processo te prepara, te habilita para poder viver promessa. Processo te amadurece para poder viver coisas grandes. Porque odres velhos não sustentam vinhos novos. Então o processo é aquilo que vai te preparar para poder viver coisas sobrenaturais. Lembra de Jó? Capítulo 42, Jó vai dizer: olha, na verdade, antigamente eu apenas ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. O que ele está dizendo? Antes eu ouvia, antes eu só sabia do que falava, eu tinha informação. E olha que Jó era um dos homens mais sábios do Oriente. Ele sabia demais, meu pastor, tinha muito conhecimento. Mas ele diz: agora os meus olhos te veem. O que acontece entre alguém que só ouvia e alguém que agora está vendo? Um processo. Ele perde os filhos, ele perde a riqueza dele, ele perde a saúde dele, ele fica na lama, ele fica com caco de telha, com lepra, e ele só tem isso no processo que ele tem. Só que muita gente quer viver a glória da multiplicação que já viveu, mas não percebe que a glória da multiplicação de tudo tem a ver com o processo que ele passou. Ninguém chega a lugar nenhum sem passar por processo. Então tire de você os processos, e algumas maturidades também irão sair. Tire de você algumas lutas e algumas experiências que você adquiriu também irão sair. Porque quem você é hoje tem a ver com o gigante que você matou ontem. Quem você é hoje tem a ver com os leões que você derrubou ano passado. Tudo isso é uma construção que está te habilitando, está te preparando para chegar onde Deus quer. Então quer um conselho? Essa prova não é para te matar, é para trazer um espírito de excelência. Essa luta está te evoluindo, está te aperfeiçoando. Pega na mão de alguém que está do teu lado, pega na mão de alguém que está do teu lado, diga: você está sendo preparado. Diga: você está sendo preparado. Fala no ouvido de alguém e diz: o urso está te preparando para o leão, o leão está te preparando para o gigante, e o gigante está te preparando para o trono. Isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito poderoso. Porque quando a gente olha Daniel com espírito de excelência, quando a gente olha o Daniel com espírito de excelência, se destacando entre os demais, tem muito a ver com a história de vida de Daniel, tem muito a ver com a vida que ele levou. Porque quem olha a gente hoje não sabe o que a gente viveu ontem. Mas isso aqui é poderoso, porque a Bíblia vai começar dizendo: e o rei, ele separou 120 líderes, príncipes, para cuidar de todo o reino. E desses 120, ele separou 3, e Daniel era um deles, com espírito de excelência. E desses 3 que ele separou para governar sobre esses 120, que governaria sobre todo o povo, o texto vai dizer: para que não houvesse dano no reino, para que não houvesse perda no reino, para que o reino não viesse a sofrer. Esse rei é um rei muito sábio, esse rei é um rei muito inteligente. Aqui eu vi o pastor Jefferson falando que tem 10 pastores, 10 casais pastorais, que tem os aspirantes a pastores, que tem pessoas de maturidade. Sabe por quê? Quanto mais líderes, menos dano no reino. Quanto mais líderes, menos o inimigo consegue afetar. O rei Dário está usando essa estratégia para poder dizer: eu preciso levantar 120 príncipes, 120 líderes, porque eu não quero que haja perda no reino, porque eu não quero que o reino sofra. Porque quando não se levanta homens de posição, a obra de Deus perece. Quando não se levanta mulheres de posição, a obra de Deus perece. Então o que Deus está dizendo? Vamos levantar príncipes, vamos levantar líderes, vamos levantar mulheres e homens de Deus. Para quê? Para que a obra de Deus não pereça. E sabe que dia é hoje? Hoje é dia que Deus está dizendo: quero levantar homens e mulheres de Deus dentro dessa igreja, quero levantar homens e mulheres de Deus. Só que Deus precisa levantar não só homens e mulheres de posição. Deus quer levantar crianças, Deus quer levantar jovens, Deus quer levantar adolescentes,
Deus quer levantar velhos, porque eu disse ontem que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão sonho e os jovens terão visão. É o Deus que pega a geração nova, é o Deus que pega a geração velha também. A geração nova tem visão e a geração velha tem sonho, porque o meu Deus não quer levantar jovem e não levantar velhos. O meu Deus quer levantar todos. Então o Deus que quer levantar um homem adulto quer levantar uma criança também. O Deus que quer levantar um jovem quer levantar um adolescente também, porque Deus não quer que tenha perda no meio dos jovens, Deus não quer que tenha perda no meio das crianças, Deus não quer que tenha perda no meio das mulheres, Deus não quer que tenha perda no meio dos homens. Então Deus está querendo levantar homens e mulheres para que não haja perda. Levanta o dedinho, profeta, levanta o dedinho, aponta para 2 ou 3, fala: Deus vai te levantar nessa noite. Fala: Deus vai te levantar nessa noite. Deus vai te levantar nessa noite. Precisa de gente na salinha das crianças, precisa de gente nos jovens, precisa de gente no altar, precisa de gente, precisa de líderes, precisa de líderes, precisa de mulheres, precisa de homens. E aramando que te me atapachou te quer visar. Quanto mais príncipe, menos dano. Quanto mais príncipe, menos erro. Quanto mais príncipe, menos perda. Satanás não tem por onde entrar. Satanás não tem por onde entrar. Melhora um pouquinho o retorno aqui para mim. Dá só mais um pouquinho de retorno aqui. Eu acho lindo isso aqui, meu pastor, porque a Bíblia diz que quando Neemias foi levantar os muros que tinham caído, e estava anos sem levantar. Quando ele vai levantar os muros, a Bíblia Sagrada diz que ele faz em 52 dias o que demoraram 3 anos para fazer. 52 dias o que demoraram 3 anos para poder fazer. Qual a estratégia de Neemias? A Bíblia diz que Neemias, isso aqui é lindo demais. Meu corpo fica arrepiado, pastor. A Bíblia diz que Neemias pegou todo o reino e ele falou: cada um vai levantar o muro na frente da sua casa. Não era um grupo para levantar todo o muro, cada um fazia a sua parte. O muro da frente da minha casa, eu vou levantar. O muro na frente da tua casa, você vai levantar. O muro na casa, e a Bíblia diz que em 52 dias eles fizeram aquilo que demoraria 3 anos para fazer. Sabe por quê? Quando se levanta mais pessoas, tem menos dano na obra de Deus. Quando se levanta mais pessoas, acelera destino. Aí a Bíblia diz que existiam pedras, e essas pedras eram pedras queimadas, Pedro. Era pedras queimadas, porque quando Nabucodonosor entrou dentro de Jerusalém e sitiou os muros e caiu, algumas pedras ficou queimadas, porque pedra, ela não se estraga, ela permanece. Algumas pedras ficaram jogadas pelo chão e ficaram queimadas. Aí a Bíblia diz que eles pegaram as pedras queimadas e usaram e colocaram de novo no mesmo lugar. Ai, irmão, sabe por quê? Deus não abandona a pedra queimada. Para alguns não serve mais, mas para Deus até a pedra queimada serve. Então Neemias pega até as pedras queimadas e diz: eu vou usar ela, porque tem gente que acha que Deus tem caixote de lixo para jogar os que não prestam fora e ficar com os que não prestam. Aí Deus não, até as pedras queimadas eu uso para poder levantar muro também. Até quem caiu eu consigo levantar de novo, até quem pecou eu consigo levantar de novo, até quem fracassou eu consigo levantar de novo. E talvez eu estou pregando para uma pedra queimada que entrou aqui e está dizendo: talvez não tem mais utilidade para mim, eu fui saqueado, fui machucado, e Deus está dizendo: até você eu posso usar na minha obra, para que não haja perdas. Ei, levante a mão, coloca no ombro de alguém que está do teu lado, profetiza para ele: Deus vai te levantar para que não haja perda, para que não haja perda, para que não haja dano, para que não haja dano. O meu Deus está levantando uma geração para que não haja dano na hora de... Quanto mais líderes, menos dano. Quanto mais profeta, menos dano. Quanto mais obreiros, menos dano. Quanto mais voluntários, menos dano. Quanto mais pessoas para servir, menos dano na casa de Deus. E aqui você já pega uma coisa: obra de Deus, a obra de Deus não é feita sozinha. A obra de Deus é feita em equipe, em time. Deus é tão poderoso que quando Jesus desce na terra, ele separa um time, chama 12. Dos 12 ele tinha mais 70. Quando não tinha 500,
É um monte de gente andando atrás de Jesus. Quando ele foi transformar água em vinho, foi ele e os seus discípulos. Chamar Jesus para almoçar era complicado. Quem nunca ia sozinho, sempre ia um comboio com ele. Sempre estava cheio de gente. Chamar Jesus e entender que você não ia fazer só um prato de comida, não. Você ia ter que fazer todo um panelão. Porque, irmão, Pedro comia que só Jesus na causa. Aqueles meninos tudo novo. Eles estavam... Crente come. Irmão, crente é um negócio de louco. A obra de Deus não é feita sozinha. A obra de Deus, ela é feita em comunhão, em concordância. A obra de Deus, ela é feita em unidade. É por isso que o rei Dário está dizendo: eu vou levantar 120, porque eu sei que eu sou rei, eu sou bom, eu tenho sabedoria, mas sozinho eu não dou conta desse povo todo. Sozinho eu não vou dar jeito de fazer aquilo que tem para fazer. Então eu vou levantar homens de sabedoria. Então eu vou levantar homens cheios, homens preparados para poder governar todo esse povo. Aí eu acho lindo, porque Daniel, ele vai sobrepor todos a Bíblia Sagrada, porque ele tinha um espírito de excelência. Irmão, repara que tem gente bom, mas tem alguém que tem um espírito de excelência. E o que tem espírito de excelência está se destacando. O que tem o espírito de excelência está indo além. Por quê? Porque a gente pode ter talento, a gente pode ser bom naquilo que a gente está fazendo, ter uma profissão legal, mas quem carrega o Espírito Santo de Deus não carrega só o que tem na terra, carrega o que tem no céu também. Quem carrega, irmão, a gente quando se capacita, vai para uma faculdade, faz curso, a gente carrega muita coisa da terra. E isso é bom porque a gente tem que se capacitar. Mas quem tem o espírito de excelência não carrega só da terra, carrega do céu também, irmão. Oh, glória. E aí já é diferente. Lembra que eu disse que ele jejuou 10 dias quando ele tinha 17 anos? A Bíblia Sagrada diz que Deus deu talento para eles, deu de interpretação, deu sabedoria, entendimento, que quando eles apresentaram-se diante do rei, depois de 3 anos, o rei colocou todos os 4, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, e colocou todos os outros lá. E a Bíblia diz que eles foram achados 10 vezes mais do que qualquer outro, 10 vezes mais entendido, 10 vezes mais sábio, 10 vezes mais solução, 10 vezes mais na administração. E eu não estou falando de unção, de autoridade, de línguas estranhas, não, porque Daniel não foi usado em milagre dentro da Babilônia, não. Daniel não levantou morto, não. Daniel não ressuscitou, não. Daniel não deu vista ao cego, não. O que Daniel fez? Daniel governou com sabedoria na área política, porque Deus vai te dar de acordo com aquilo que você precisa, e foi lhe achado 10 vezes mais. Sabe por quê? Quando você não carrega só o que tem na terra, você carrega o que tem do céu também. Deus te dá uma graça 10 vezes mais. Não, porque a gente pegou para muita glória. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero liberar sobre a tua vida 10 vezes mais. 10 vezes, o que você trabalha 10 vezes mais lá. Qual é a área que você efetua? É onde? É na escola, é na faculdade, é onde? É profissionalmente, a criatividade. 10 vezes mais. 10 vezes mais. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Porque tem da terra, mas tem do céu também. Tem da terra, mas tem do céu também. Tem da terra, mas tem do céu também. Está descendo. Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem língua estranha, ora em línguas estranhas. 10 vezes mais, 10 vezes mais. Espírito de excelência. O espírito de excelência. Tome a tua vida, tome a tua casa, tome a tua família, tome a tua profissão. Te tome. Olha que coisa linda. Olha que coisa poderosa. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, e meu corpo está arrepiado enquanto eu falo isso, que talvez vai fazer muito sentido para alguém que entrou aqui. Vai fazer muito sentido para alguém que está aqui, que talvez está sofrendo no serviço, talvez está sofrendo em alguma área e você não está entendendo. A Bíblia Sagrada diz que eles ficaram indignados com Daniel, e a indignação deles é: precisamos parar Daniel. Daniel está sobrepondo a gente mais. Daniel, ele está crescendo demais, ao ponto de eles pedirem para preparar um decreto só para poder pegar Daniel. Quem adorar qualquer Deus, orar a qualquer Deus, falar qualquer Deus em um mês, vai ser lançado na cova dos leões. Eles sabiam que Daniel não pararia. Daniel vai pegar na fidelidade dele. Não acham brecha, então vão pegar ele na fidelidade dele, vão pegar ele na graça dele, porque ele não negocia a sua fé, e não negocia aquilo que ele carrega. Isso aqui você precisa entender.
Por que é que tem tanto levante? Por que é que eles estão preparando uma cova para Daniel? Por que é que eles querem parar Daniel? O texto fala, o texto diz o seguinte: e o rei pensava em colocar Daniel sobre todo o reino. E alguém está olhando e está dizendo: se é assim, ele já sobrepõe a gente com espírito de excelência, precisamos parar ele antes que ele governe sobre todo o reino. O que eles estão dizendo? Sabemos aonde ele vai chegar, e antes que ele chegue, vamos parar a vida dele. Sabemos onde ele vai chegar, e antes que ele chegue, precisamos boicotar ele. Posso dizer uma coisa? Você está aqui perguntando: por que o levante foi tão grande? Por que a fúria estava? Por que o vento soprou tão grande? Por que as coisas estão pesadas sobre a minha vida? Posso dizer? Porque o inimigo já viu e sabe aonde você vai chegar. E ele está dizendo: antes, Daniel não sabe, mas o inimigo já viu e sabe que tem algo grande para ele. Então o inimigo está dizendo: preciso parar ela antes que ele chegue aonde Deus já preparou para ele. Porque pelo andar da carruagem da tua caminhada, você está excelente, você está caminhando, você está se dedicando. As tuas renúncias incomodou o inferno, as suas posições incomodou o inferno, as suas escolhas mexeram no mundo espiritual. Aí alguém está olhando e está dizendo: existe um crescimento exponencial sobre a vida dessa pessoa, existe uma expansão do céu esse ano de 2025. Aí o inimigo está se levantando, está abrindo cova, está colocando leão para poder rugir, porque ele quer te parar. Ai, irmão, pega na mão de alguém que está do seu lado. Está entendendo agora? Está entendendo agora porque a fúria veio, porque que o leão está rugindo, porque que a tribulação chegou? Porque ele quer fazer você parar, desviar, voltar para trás, desistir. Mas eu estou pregando hoje aqui não é para quem volta, não, eu estou pregando para quem permanece. Independente da cova aberta, você vai permanecer. Porque se o inimigo estava tentando, perdeu. Porque nós não negociamos o nosso culto, nós não negociamos a nossa fé, nós não negociamos. Isso aqui é pesado, porque quando o Satanás não consegue tocar em você, ele vai tentar usar quem está perto de você, ou quem tem poder sobre você. Não conseguimos parar ele, então vamos tentar fazer um decreto que mexa com ele. Só quem é sobre ele? O rei. Vamos falar com o rei, porque toda vez que o inimigo não consegue acessar a gente, ele tenta acessar quem está perto da gente. Ou está perto de intimidade, ou está sobre a gente em algum cargo maior, porque ele sabe que ele precisa mexer com a gente. O próprio Adão, já que, se a serpente aparece para Adão, Adão era responsável por proteger todo o jardim, botava para correr. Que a Bíblia diz que aquela serpente era do campo. O que ela estava fazendo dentro do jardim? Se ela era do campo, se Adão pega ela, botava ela para fora. Mas ele falou: não, Adão está forte demais, Adão tem mais tempo com Deus, então eu vou aparecer para Eva, porque Eva vai me dar mais ouvido. E se eu consigo convencer Eva, eu faço com que Eva convença ele. Porque toda vez que o inimigo quer nos parar e ele sabe que não consegue, porque ele está no nível de espiritualidade muito grande, ele está subindo, ele vai tentar acessar quem está perto da gente. Porque ele sabe que talvez quem está perto da gente vai conseguir tirar a gente da graça. Ele sabe que quem está perto da gente às vezes vai conseguir mexer nas nossas estruturas. Quem está perto da gente vai conseguir mexer na gente. Aí sabe o que eu acho lindo? Que a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Daniel ouviu dizer que o decreto estava posto, e a Bíblia diz que é o decreto dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Nem o rei tinha autoridade de revogar aquele decreto. Quando ele fica sabendo que o decreto foi posto, a Bíblia diz: e Daniel foi para sua casa, subiu no seu quarto, abriu as janelas para Jerusalém e orou 3 vezes, como costumava fazer antes. Eu acho lindo que quando os leões estão rugindo, quando a cova está aberta, o que Daniel vai fazer? Daniel vai orar. O que Daniel vai fazer? Daniel vai buscar. O que Daniel vai fazer? Daniel vai clamar, porque ele entende que não se luta guerras espirituais com armas terrenas. Ele entende que guerras espirituais se luta com armas espirituais. Então o que quer dizer? Eu não vou deixar isso mudar a minha rotina, eu não vou deixar isso mudar a minha comunhão. Ele orava 3 vezes antes do decreto. Depois do decreto a Bíblia diz, e ele continuou orando 3 vezes, porque o decreto foi feito, mas não mudou a rotina dele. O decreto foi feito, mas não mudou a comunhão dele. Alguém está pensando que agora Daniel vai orar 2 vezes menos? Alguém está pensando que talvez ele vai diminuir de 3, vai orar 1 vez só? Alguém está pensando que talvez agora ele nem vai orar? Mas sabe o que a Bíblia diz?
diz, e ele continuou orando 3 vezes mais, depois do decreto, como fazia antigamente. Eu posso dizer uma palavra profética com o corpo arrepiado aqui. Alguém está achando que você vai diminuir a marcha depois dessa prova. Alguém está pensando que a sua adoração vai diminuir, a sua entrega vai diminuir, a tua comunhão vai diminuir, mas pode te dizer, não vai diminuir, você vai continuar o mesmo. E se for para mudar, vai ser para melhor. Se for para mudar, vai ser pra... Você não vai parar de adorar, você não vai parar de caminhar, você não vai parar de buscar. Decreto nenhum muda a tua comunhão, decreto nenhum vai te abalar. Pelo contrário, eu vou continuar. Levante a mão, bata no peito e diga, eu não mudo, eu continuo mesmo, eu continuo mesmo. A minha marcha vai continuar a mesma, a minha busca vai continuar a mesma. Checapunha, terra é raça, deixa eu dizer uma coisa. Isso aqui é forte. Isso aqui é muito forte, sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz. Daniel entrou dentro do quarto, abriu a janela para Jerusalém, e como antes, ele orou 3 vezes e deu ação de graça. 3 códigos aqui. Orou 3 vezes e deu ação de graça, e abriu a janela em direção para Jerusalém. O que ele está dizendo? Eu estou em Babilônia, mas eu abro a janela para Jerusalém porque eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou aqui, mas eu sou de lá. E em momentos de crise a gente tem que ter janela aberta para a direção certa. Porque em momentos de crise quem tem que abrir a janela e lembrar de onde a gente é, o que nos espera, por que a gente aguenta, por que a gente suporta, por que a gente permanece vivo, por que a gente permanece continuando. Porque janela aberta para Jerusalém, ele está dizendo, eu estou aqui, mas eu não sou daqui, eu sou de lá. Eu estou aqui, mas eu sou de lá. Ei, e é isso que é lindo, porque janela aberta é a gente entender, eu estou aqui, mas eu tenho uma promessa. Esse é o meu momento, mas eu não vivo de momento. Eu tenho uma promessa, eu tenho janelas abertas para Jerusalém. E eu estou dizendo para alguém que está aqui, qual é a janela que você tem aberta? O que você tem que te motiva a permanecer de pé? O que você tem que te motiva a continuar orando? O que você tem que te motiva a continuar? É pela tua família, é pela tua casa, é pelo teu ministério, é pela chamada que Deus te deu. Qual é a janela tua que está aberta? Essa janela não pode fechar. Você não pode deixar janelas fechadas. Abre a janela e volte a lembrar, volte a lembrar, volte a lembrar, volte a lembrar, volte a lembrar. Por isso que Jeremias vai dizer, eu quero trazer à memória só aquilo que pode me dar esperança. No meio do caos, no meio da destruição, a terra foi assolada. Tem muitos motivos que fazem ele parar, tem muitos motivos que deixam ele depressivo e ansioso. Ele vai dizer, eu quero trazer à memória só aquilo que pode me dar esperança. Eu abro uma janela em direção à promessa e tiro os meus olhos da terra, tiro os meus olhos do leão, tiro os meus olhos do decreto, tiro os meus olhos da cova e põe os meus olhos em Jerusalém. Jerusalém. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que ele ora e dá ação de graça 3 vezes ao dia, como fazia antes. Eu acho isso aqui lindo, porque Daniel, ele não só ora, ele dá ação de graça. Isso aqui é poderoso. Por que é poderoso, meu pastor? Porque quando eu oro, geralmente eu estou pedindo, na maioria das vezes. Mas quando eu dou ação de graça, eu estou agradecendo. Então Daniel é o tipo de camarada que ele não ora só para pedir. Porque quando eu oro, eu peço por algo que eu não tenho. Mas quando eu agradeço por aquilo que ele já fez. Então ao mesmo tempo que ele ora por aquilo que está acontecendo e vai acontecer, ele dá ação de graça por aquilo que ele já recebeu. A gente precisa entender que no meio do caos, no meio dos leões fugindo, no meio dos decretos, a gente não pode só orar por aquilo que a gente ainda não viveu, mas tem que reconhecer aquilo que Deus já fez a gente viver.
A gente tem que orar por aquilo que ainda não aconteceu, mas temos que dar graça por aquilo que já aconteceu, porque o ano está passando e parece que tem muita coisa que a gente ainda não viveu e quer viver, mas no meio dos nossos olhos, olhando para aquilo que a gente não viveu, a gente precisa parar para reconhecer aquilo que a gente já viveu e aquilo que a gente está vivendo, para a gente não ser só inconformado ao ponto de só orar dizendo quero viver, em vez de agradecer por aquilo que a gente já está vivendo. Olha a tua casa, olha a tua família, olha a tua situação, olha o teu ministério, olha onde você está vendo. Você tem motivo para agradecer, para agradecer. Ai, ai, ai. Mão direita, você vai orar para viver coisas que ainda não viveu. Mão esquerda, você vai agradecer por aquilo que você já está vivendo. Será que tem alguém aqui para agradecer? Será que tem alguém aqui para dar ação de graça? Eu sei que você ainda quer viver coisas grandes. Eu sei que te espera projetos maravilhosos. Eu sei que você é inconformado, mas pelo amor de Deus, não esqueça, Deus já está fazendo, Deus já está realizando. Olha de onde você veio, olha onde você está. Olha de onde você veio, olha onde você está. Você tem motivo para dar graças, para dar graças, para dar graças. Porque quando os leões começam a rugir, a gente tende a focar só neles e falar: Deus, o Senhor vai permitir eu morrer? Cadê o meu Deus? Cadê o meu Deus? Olha essa prova, olha essa dívida, olha isso. E a gente começa a quase murmurar: cadê? Daniel está dizendo: eu vou orar, mas eu vou dar ações de graça. E a Bíblia diz que ele orava e dava ações de graças. E eu caminho para encerrar aqui dizendo uma coisa que é muito forte. Os príncipes, os governadores chegaram para o rei e disseram: rei, pegamos Daniel orando. Aquele exilado, aquele cativo, ele orou a Deus dele. E o decreto dos médicos inversos diz que tem que ser jogado na cova dos leões. A primeira coisa que o inimigo faz quando ele quer nos diminuir é não falar quem a gente é. Daniel é governador, mas ele está dizendo aquele escravo, aquele exilado, porque o inimigo sempre vai tentar nos fazer olhar para onde a gente veio e não o que a gente é hoje. O inimigo sempre vai tentar tocar na nossa ferida. Aquele escravo, aquele exilado, ele não é daqui. Porque você está, irmão, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque Deus já está te colocando em lugares de governo. Deus está te colocando em lugares de autoridade. Olha os patamares que Deus está te levando. Mas o inimigo sempre vai tentar te lembrar de onde você saiu, o pecado que você cometeu, aonde você deslizou, a sua falha, para poder te trazer uma crise de identidade. Mas Daniel é de posição. O que falam não mudam quem ele é. O que falam não mudam o que ele vai fazer. A Bíblia Sagrada diz que o rei tenta o dia todo, porque Daniel era amado, tentar livrar Daniel, mas não consegue. Alguém chega, o decreto diz que tem que mandar da cova dos leões. Porque, irmão, tem coisa que não adianta. Homem não vai resolver, tio não vai resolver, banco não vai resolver, padrinho não vai resolver, costa quente não vai resolver, canudo não vai resolver. Tem coisa que é só o céu que pode resolver. Pegam Daniel, jogam dentro da cova dos leões, leões famintos, gigantes, leões da Pérsia, gigantes. E esses leões eram conhecidos por devorar antes mesmo que caísse no chão. Jogaram Daniel, trancaram a cova, selaram com um anel. E o rei voltou para casa, não comeu, ficou triste e nem sequer dormiu. Será que o Deus de Daniel pôde salvar ele? Será que o Deus de Daniel pôde livrar ele? Será que o Deus de Daniel pôde fazer alguma coisa por ele? Aí a Bíblia Sagrada diz que enquanto tem alguém preocupado, o anjo desceu dentro da cova e ele fechou a boca dos leões. Daniel estava na cova, mas os leões não mordiam, não comiam ele. Daniel estava na cova, mas Daniel não estava sozinho. Tinha refúgio
reforço do céu dentro daquela cova. E eu recebo uma autoridade divina para poder dizer algo de Deus aqui. Se você puder, levante as suas duas mãos para cima, porque isso aqui vem de encontro a casas. Eu quero guerrear agora pela tua casa, eu quero guerrear agora pelo teu casamento, pela tua família. Os leões estão rugindo, a cova está aberta. Algumas pessoas entraram aqui sobre decretos de tragédia, decretos de escândalo, decretos de perda, e tem leão rugindo, tem decreto feito. Mas se na terra não tem recursos para poder te ajudar, a palavra de Deus nesse altar da Híbris sobre a tua vida tem reforço descendo do céu, tem reforço descendo do céu, tem reforço descendo para a tua casa, tem reforço descendo para a tua família, tem reforço. Recebe renovo de Deus aí, recebe renovo de Deus aí agora, recebe reforço de Deus aí. O Espírito Santo de Deus te enche agora. Quem tem glória dê glória, quem tem línguas ora em línguas. Receba de Deus reforço, receba de Deus renovo. Que anjos comecem a sobrevoar esse lugar, que anjos comecem a sobrevoar a tua casa, que libera uma medida de graça agora. Receba reforço, receba renovo, receba avivamento de Deus, que vem sobre a tua vida. Ai, irmão, eu acho lindo a forma que Deus pega para confundir o inimigo, a forma que Deus pega para confundir Satanás. Ele é jogado na cova dos leões para ele não chegar aonde o rei pensava que ia botar ele, aonde o rei pensava ia constituir ele. Só que o que Satanás está pensando que vai paralisar, o meu Deus está dizendo: eu vou acelerar. Você quer parar? Eu vou acelerar. Eu mudo agora todo o teu... irmão, a gente já, Deus podia livrar ele da cova? Podia. Mas por que não livra ele da cova? Porque a cova é um processo para acelerar o destino de Daniel. Porque a Bíblia diz que o que o rei só pensava em fazer, quando ele sai da cova, o rei diz: vou colocar agora. Ele vai ser sobre todos agora. Sabe o que Deus está fazendo? Um dia eu acelero tudo que eu tenho para acelerar, e o que era apenas pensamento vai virar decreto do céu. Pode te dizer uma coisa: esse processo não é para te matar, esse processo é para acelerar o que Deus tem na tua vida. Não. Pouca gente pegou, pega na mão de alguém que está do seu lado, sacode ele, fala: acorda, crente. Fala: acorda. Não fala com voz de profeta, fala: acorda. Essa cova não é para te matar, é para acelerar. Acelerar aquilo que só pensava, aquilo que era apenas uma ideia, agora vira uma verdade. E é isso que eu preciso que você entenda. Hoje é uma noite de aceleração para algumas pessoas aqui. Hoje é noite, em um dia Deus pega um pensamento e transforma em uma verdade. Em um dia, na verdade não é nem um dia, uma noite, Deus pega um pensamento e faz virar um fato. Ele vai dormir como um exilado pronto para morrer, e ele vai acordar sobre governador sobre todos. O pensamento vira uma realidade. Deus dá um testemunho para Daniel, dá um testemunho para o reino, dá um testemunho para o rei, e faz a sua glória se expandir sobre aquele lugar. Eu preciso que você pegue isso, abra as suas mãos em forma de receber agora. Ei, a cabateia. Eu já estou caminhando para encerrar. Eu vou falar isso aqui e estou encerrando para a gente orar. Não se assuste com os leões. Estão rugindo do teu lado, mas não vão te tocar. Não se assuste com o decreto. Está feito, mas não vai te matar. O máximo que vai acontecer é acelerar. Você vai subir de nível, você vai crescer, você vai prosperar, você vai avançar, você vai. Que a aceleração de Deus pouse sobre a tua casa agora.
Que a aceleração de Deus pouse sobre o teu ministério agora. Que a aceleração de Deus pouse sobre a tua família agora. Que a aceleração, olha o reforço de Deus trazendo a aceleração do céu para a terra. Tem coisa que é só o céu que pode fazer. Tem coisa que é só o céu que pode fazer. Então que o céu invada a terra. Que o céu invada a terra. Que o céu invada a terra. Coloque sobre seus pés, coloque sobre seus pés. Apaga as luzes para mim. Oh, enxergue que derramar. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê. Sabe o que está acontecendo aqui? Irmão, não é que Deus quer colocar Daniel num lugar grande apenas. Não é que Deus quer engrandecer Daniel apenas. O que Deus está fazendo é usando Daniel como uma ponte para aquilo que ele tem para realizar. Deus está fazendo em Daniel e através de Daniel. Quando o rei chega na cova, de manhã cedo, assustado será, ele grita: Daniel, você está vivo? Porventura, o Deus a quem tu serve teve poder para te livrar da cova dos leões? Daniel dá um grito lá de dentro, está selada a pedra. Ele diz: vive, ó rei, eternamente, que o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Ele está querendo saber se o Deus teve poder, e ele está dizendo: não, ele só mandou um anjo e o anjo fechou a boca do leão. Aí você vai entender que não é sobre Daniel, é sobre Deus. Porque Deus nos coloca em lugares e faz coisas na gente para que o reino seja expandido. Quando Daniel sai, pega os inimigos e jogam lá dentro. Agora não tem mais opositor para atrapalhar Daniel. Porque o meu Deus, Ele é o Deus que Ele tira opositores e nos deixa em liberdade. Escute bem, existem pessoas que Deus arranca da nossa vida, que na verdade Deus está arrancando para que a gente tenha mais liberdade, para que a gente consiga fluir mais. Aí você fica chorando por alguém que saiu, e na verdade Deus está dizendo: celebre, porque eu estou te dando liberdade de trabalhar sem ninguém te atrapalhar. Celebre, porque eu estou te dando liberdade de trabalhar sem ninguém te impedir, de você ser a sua essência. Aí ele joga os opositores na cova, e o leão come eles antes que caiam dentro da cova. E Daniel ele diz: a partir de agora é feito um decreto que todos os povos, todas as nações, reinos e línguas tremam e estremeçam diante do Deus de Daniel, que é poderoso e eterno para sempre. Sabe o que está acontecendo? Não é sobre Daniel, é sobre um Deus que agora vai ser conhecido em todas as nações daquela época, por causa de Daniel. Levante as mãos para cima, posso te dizer o que Deus está prestes a fazer na tua vida espiritual, sentimental, ministerial, financeira. Não é só sobre você, é sobre você expandir o reino de Deus, expandir o reino de Deus, expandir o reino de Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vai dando glória, 1 minuto de glória a Deus, 1 minuto de glória a Deus, 1 minuto de glória a Deus, 1 minuto de glória a Deus. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Vem sobre a tua igreja, Pai. Vem sobre a tua igreja, Pai. Vem sobre a tua igreja, Pai. Vem. Quem tem glória da glória, quem tem línguas, fala em línguas. Quem tem glória da glória, quem tem línguas, fala em línguas. Vai lá. Deixa ele te envolver, deixa ele te envolver, deixa ele te envolver.